tarde, boa noite, boa noite. Pode se sentar, obrigado, graça e paz a todos. Obrigado, querido. Para mim é um privilégio poder encontrar vocês aqui para este encontro especial. Eu tenho certeza que sairemos ativados para a glória do Senhor. Deus abençoe. Pastor César Zanoni, obrigado pelo convite. Espero que nossa aliança se fortaleça no Senhor. Parabéns aí pela decisão de realizar o evento e trazer palavras proféticas a homens e mulheres que vão fazer a diferença nessa nação. Deus abençoe. Pastor Edivaldo Simão, muito bom te conhecer, viu, príncipe? Todos os pastores que aqui estão. Marcelo Antunes, obrigado. Hoje eu estou acompanhado de um casal de pastores. Aliás, eu estou acompanhado de dois pastores, pastor Everaldo, mas a pastora Alessandra, Samuel que está lá atrás também, e é uma honra servi-los. Eu não vou demorar, já foi derramado muito sobre nós aqui, então eu não quero me estender. Eu devo falar no máximo até 20 horas, uma palavra rápida, bem rápida, vai dar tudo certo. Eu sou de Goiânia. Nós temos ali uma igreja chamada Family Church. Nós começamos a Family em fevereiro de 2021. Nós éramos 6 casais dentro de uma sala, a sala de uma empresa que um amigo emprestou, e nós começamos ali com 6 casais. Nós completamos agora 2 anos e meio. 2 anos e meio de igreja. Só esse ano nós vamos alcançar, com o próximo batismo agora, nós vamos alcançar mais de 600 pessoas batizadas nas águas. Só esse ano agora. E a gente batiza mais ou menos isso por ano. Nós temos ali na igreja mais ou menos umas 6.000, 6.500 pessoas nesses 2 anos e meio. Então temos 4 cultos, cultos com 1.500 pessoas cada culto no domingo. Tem sido muito especial o que Deus está fazendo ali. Eu queria ter vindo cedo, mas hoje nós estávamos inaugurando a nossa casa de assistência social. Lá tem um mercado solidário, onde as pessoas, ao invés de receber uma cesta, vão fazer compras, né? Temos lá 5 gabinetes odontológicos, tem 2 ultrassons, tem um departamento jurídico, tem psicólogos, tem médicos, né? Alguns especialistas, para a gente poder atender a comunidade. Quando você for a Goiânia, Caldas Novas, passe por ali para nos fazer uma visita. Vai ser uma honra poder receber você. Pastor Samuel, que honra te ouvir, receber de você, é bom demais. Gente, eu sou casado com Susan Carla há 25 anos. Susan Carla, ela não foi... Susan Carla é a melhor decisão da minha vida. Por que ela não foi? Porque eu decido por ela todos os dias. Eu descobri que amor não é um presente que te entregam. Amor é uma obra de arte esculpida com nossas decisões diárias. Alguém falou para mim assim: pastor, eu vou terminar meu casamento porque o amor acabou. Eu disse: eu já tive 5 carros. Eu nunca joguei nenhum fora quando a gasolina acaba. O carro é mais importante que a gasolina. Pastor, eu não sou mais feliz, é porque eu não estou mais sentindo prazer. Cristão não vive por prazer, vive por princípios. Então algumas coisas a gente precisa corrigir e não jogar fora. Não sei por que eu estou falando, mas alguém precisava ouvir isso aqui, né? Tá bom? Então Susan Carla me deu 3 presentes nesses 25 anos. O Christopher tem 21, o Frederic tem 17 e o Nicolas tem 15. 3 homens, 3 rapazes. Temos 3 filhos. Orem por ela, ela cuida de 4 crianças. Não é fácil. Como eu não tenho meninas, só tenho meninos, eu costumo dizer que eu tenho 2 mulheres. A minha mãe e a minha esposa. Aí esses dias eu escrevi na rede social: tenho 2 mulheres. Uma me deu a vida e a outra a razão para eu viver. Glória a Jesus.
Eu senti um clima tenso. Em Goiânia a gente chama de inveja, eu não sei como é que chama aqui. Estou brincando. Eu tenho 8 livros escritos, eu trouxe alguns e eu vou te abençoar com o meu material. Você precisa ser abençoado e eu vou te abençoar. Como? Você vai comprar, pagar e ficar abençoado. Então, esse é um livreto de bolso que eu falo sobre família. A pergunta é: Deus está na sua casa? Quais as características de uma casa que Deus está nela? Não perguntei se você está indo na igreja, porque o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas aqui, é como você usa a sua língua na sua casa. A distância entre o que eu prego e o que eu vivo revela meu caráter. Então, Deus está na sua casa, é um livro interessante, vai te abençoar. Esse aqui é para quem precisa recomeçar. A jornada de Ruth revela que você também pode recomeçar. O título do livro é Recomece. É uma história de Ruth. Lembra da história de Ruth? Então aqui eu te ensino a trocar o luto pela luta. Você sabe que você fica velho não é no dia do seu aniversário, né? Você percebe que envelheceu quando suas lembranças são maiores que seus sonhos. A pior tragédia da vida não é a morte, é viver uma vida sem crescimento, sem sonhos, sem perspectiva. Então, muita gente tem dificuldade de recomeçar. E aqui eu te ensino como recomeçar em várias áreas da vida, vai te abençoar muito, tá bom? Esse aqui eu lancei domingo passado, Lute pela Sua Família. Eu conto a história de 3 famílias da Bíblia que vão marcar você. Esse é meu livro para casais imperfeitos e felizes. Acho que não tem muito, mas são 10 verdades, 10 lições, 10 capítulos para casamento. Pastor, eu estou solteiro, então você tem que ler antes de casar, é lógico, não é isso? Depois de casar tem que ler também, para reajustar. E esse aqui, não perca a maior oportunidade da sua vida. É um texto que eu escrevi sobre Judas e que eu vou compartilhar ele com você em poucos minutos. Mateus capítulo 26, verso 20. O evangelho não é de Mateus, é de Jesus. Segundo escreveu Mateus, capítulo 26 e verso 20. Eu não demoro. Depois de tanta coisa boa que a gente recebeu, né? Tenho certeza que você não queria estar no meu lugar. Orem por mim. Eu estava orando para os companheiros na estrada, falei: Senhor, usa eles, mas usa bem pouquinho. Usa, mas usa bem pouquinho. Vai devagar, Senhor, vai devagar. Mas não tem jeito, ninguém brinca, né? É que o negócio é forte. Mas tá bom. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, verso 20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto eles estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. Comeu aonde? No mesmo prato? Se Judas comeu no mesmo prato, está sentado aonde? Na mesa, mas aonde? Ao lado. Nem todo mundo que está ao seu lado tem o mesmo propósito. Nem todo mundo que está perto está junto. E é impossível andar de mãos dadas em direção contrária. Se você permanecer no propósito, provavelmente alguém vai se enforcar perto de você. Não se assuste. Aquele que come comigo do mesmo prato vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos e disse: tomem e comam, este é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos, este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém. A vida é feita de oportunidades. A vida é feita de decisões. Decisões decidem destinos, oportunidades decidem o seu futuro. Se eu pudesse hoje convidar alguns aqui para te dar uma
palavra para que você pudesse compartilhar conosco, você teria para mim, ou para todos nós, a condição de dizer que você perdeu na sua vida algumas oportunidades que, se você pudesse voltar atrás, você aproveitaria elas. E de decisões que você tomou lá atrás, que se você pudesse, você voltaria e você faria tudo diferente. Todos nós somos assim. E nessas oportunidades que temos, Deus vai construindo o nosso propósito. Eu sei que alguém está escrevendo, eu queria que você escrevesse isso agora. Pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias criam oportunidades. Então, pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, e pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. São elas que, na soma de decisões e oportunidades, você vai construindo o seu propósito. É difícil, muito, até porque ninguém amadurece sorrindo. São desafios. E quando Deus não muda as circunstâncias, Ele está usando as circunstâncias para mudar você. Deus não é teólogo, Ele é pedagogo. Tudo que Ele permite, Ele quer te ensinar lições. Se na escola você estuda lições e faz a prova, com Deus é diferente. Ele te coloca na prova para você aprender lições, e isso vai machucar muito. Talvez, se der tempo hoje, eu compartilho com você coisas que Deus me oportunizou a viver e que fazem parte do meu propósito, que fazem parte daquilo que Deus construiu em mim. Marcas, feridas que todos nós temos, e que, por causa de oportunidades perdidas ou de decisões erradas que tomamos, ao longo da jornada nós fomos nos machucando ou nos machucaram. Essa é uma geração de feridos, de pessoas que talvez estão desistindo por causa daquilo que enfrentaram. Só que quando Deus fecha uma ferida, Deus abre um ministério. Escute o que eu vou te falar. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Pastor, por quê? Porque uma cicatriz, ela é uma credencial, ela é uma autoridade. Tomé entra na sala e diz: eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu olhar para a sua cicatriz. Quando Jesus entrou na sala, disse: quer tocar aqui? Eu não tenho vergonha do que eu vivi. Eu fui mais poderoso do que a ferida que me fizeram. Está aqui. No início do meu casamento, a minha esposa me pediu para sair de casa. Quando eu comecei a pregar para casais, o meu casamento começou a ser destruído. E depois de 2 anos de processo, quando eu consegui reconstruir minha história e meu casamento, eu entendi que Deus me fere na área que Ele vai me usar. Como é que eu vou ter autoridade para ministrar numa área se eu não vivi um processo com aquele que eu vou ensinar o que eu vou falar? Então, quando Deus fecha uma ferida, Ele abre um ministério. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, falando de oportunidades, para mim o cara que perdeu a maior oportunidade da vida foi Judas. Este é o cara que perdeu a maior oportunidade da vida. Ele andou com a porta e não entrou nela. Ele andou com o pastor e não quis ser ovelha. Judas andou com a luz, vivendo em trevas. Esse cara andou com o caminho, mas vivendo num atalho. Judas andou com a verdade e escolheu a mentira. Judas andou com o Salvador e não foi salvo. Ele andou com a vida e escolheu a morte. Judas andou 3 anos e meio com o dono do céu e tomou uma decisão: eu vou para o inferno. Porque ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Pior que o ateu é aquele que diz acreditar em Deus e vive como se Ele não existisse. A Bíblia conta-nos a história de outros homens que perderam oportunidades, como Sansão. Quem anunciou a chegada de Sansão foi um anjo. Sansão tinha uma força que ninguém teve. O Espírito Santo não falava com Sansão, ele possuía Sansão, ele entrava em Sansão. Sansão era um homem jovem, bonito, alto, atraente, um juiz, um homem de destaque, e jogou tudo fora. Sansão perdeu tudo o que Deus deu para ele. Sansão morreu de braços abertos, pedindo Deus para matar os seus inimigos.
Na Bíblia tem um outro homem que morreu de braços abertos. Alguém se lembra de um outro homem que morreu de braços abertos? Só que Jesus morre de braços abertos, não pedindo para Deus matar os inimigos, pedindo para Deus perdoar os inimigos. A morte de Sansão matou muita gente, mas a morte de Jesus salvou muita gente. Agora eu já posso falar também de homens que aproveitaram as oportunidades. Davi. Pensa num baixinho extraordinário. 17 anos, só sabe tacar pedra, tocar harpa e cuidar de ovelha. E diz que tocava a harpa bem. Do nada o pai dele diz assim: vai lá na batalha, vê como é que estão seus irmãos, e dá para ir uns queijos para entregar ao capitão. 10 queijos. Provavelmente o capitão é mineiro. 10 queijos, é muito queijo para um cara normal. Davi é um menino de recado. Davi nunca foi numa batalha. Davi não é como seus irmãos, ele não sabe usar uma espada. Davi foi aprender a usar a espada muito tempo depois, quando ele foi tocar para Saul, e Saul levou ele para ser pajem de armas. Então o menino, ele não tem noção do que é uma guerra, uma espada. Não, ele está lá cuidando de ovelhas. Do nada ele aparece na batalha. 17 anos. Deus conhece ele. Quando ele chega, de um lado tem os filisteus, do outro lado estão os israelitas, lá no vale. Aí Davi dá uma olhada e tinha um cara gritando: quero um homem para lutar comigo. E todo mundo com medo e tal. Golias, né? 3 metros de altura. Eu quero um homem. Eu fico desconfiado de Golias. O cara tem 3 metros. Eu quero um homem. Eu quero um homem. Não vou falar nada, eu não conheço o cara. Aí ele está lá. A Bíblia diz que com 17 anos, Davi olha para um cara de 3 metros. Você já leu o texto? Ele diz: eu vou arrancar a sua cabeça. Primeiro, como é que Davi vai fazer isso? Ele não tem espada, mas ele já leu a cena. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem mandou Davi lutar com Golias? Seja bem sincero, quem mandou? Quem mandou? Ninguém. Deus nem sempre vai falar com você, Ele vai montar cenários. Olha para mim, escute o que eu vou te falar. Porque a geografia, o cenário revela a sua essência. Porque o mesmo Golias que está revelando a covardia de Saul, revelou a coragem de Davi. Deus não levantou ou permitiu Golias para matar Davi. Deus não permitiu Golias, não levantou Golias para destruir Davi. Deus levantou Golias para honrar Davi. Deus levantou Golias para mudar a história de Davi. Deus levantou Golias para mudar a vida do baixinho. Deus levantou Golias para mostrar para um exército que o menino está cheio do Espírito Santo. Você não tem que ter medo do gigante. Você precisa entender que o tamanho do seu propósito é o tamanho do inimigo que vai se levantar. Então nem sempre Deus vai falar com você. Ele pode te colocar num cenário. E quando esse cenário surgir, a sua essência vai transbordar. Olha a Bíblia. Ezequiel sendo treinado para ser sacerdote. Aí levou ele para a Babilônia. Ele virou o quê? Profeta. Segundo o livro dos Reis, a Bíblia diz que artigo indefinido, uma menina foi para a casa de Naamã. Não foi? Uma menina na casa de Naamã. O que ela disse para a mulher de Naamã? Ah, se o meu Senhor fosse lá, ele vai ser curado, ele vai ser abençoado. Quando Naamã vai lá na presença do rei, diz assim: a menina, não é uma mais, agora é porque ela carrega uma mensagem. Sabe quem era ela em casa? Uma menina que tem um brinquedo, um bichinho de estimação e ajuda a mãe. Quando você tira ela de casa e leva ela para dentro da Síria, sozinha como escrava, o ambiente revela a missionária que está lá dentro dela. Deus esse ano próximo quer nos levar a ambientes favoráveis, porque tem coisa que nem você sabe que você é capaz. Você fala: por que eu estou aqui? Deus diz: calma, eu sei o que eu estou fazendo. Mas Deus não está falando. Assim como o seu coração trabalha sem que você o ouça, Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando em seu favor. Ele sabe o que Ele está fazendo. Por que para mim Judas é o cara que perdeu a maior oportunidade? Porque ele conviveu com a mensagem, conviveu com o pastor. Ele conviveu, mas não converteu.
você olhar para a história da humanidade, você vai ver homens que aproveitaram as oportunidades, como por exemplo, Thomas Edison. Thomas Edison, ele tem mais de 1000 invenções. Uma delas é a lâmpada. Você sabe quantas tentativas esse cara fez para acender a lâmpada? 10.000. Ele fez 10.000 tentativas, e quando a lâmpada acendeu, ele disse: muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram, porque não sabiam que estavam tão perto da linha de chegada. Thomas Edison, inteligente, nunca leu a Bíblia, nunca entrou numa igreja, não é crente. Quem deu essa capacidade para ele? Foi Deus. Ele pegou tudo que Deus deu e... Eu posso dizer Abraham Lincoln, Albert Einstein, Thomas Edison, e aí a gente vai dizendo de nomes de pessoas que aproveitaram tudo que receberam de Deus. Mas eu posso dizer, por exemplo, Adolf Hitler. Ele era um tão bom orador que ele falava mais de 2 horas e todo mundo ficava em pé, esperando e aplaudia. Persuasivo, poderoso, de uma autoridade assim, fora do normal. Esse cara era tão inteligente que ele pegou os escritos de Martinho Lutero e de Calvino sobre os judeus e convenceu os cristãos da Alemanha sobre matar judeus, utilizando isso. Olha a sagacidade. Quem deu essa inteligência para ele? Foi o diabo, gente? Não! Só que ele pegou tudo que Deus deu. O que você está disposto a fazer com o que Deus tem te entregue? Sua empresa, seu casamento, seu ministério? Há sobre você uma autoridade, há sobre você um encargo, há sobre você algo extraordinário. Por que Judas foi o cara que perdeu a maior oportunidade da vida dele? Existem algumas razões, eu vou compartilhar com você bem rapidinho. Primeiro, porque ele desprezou o chamado de Deus na vida dele. A Bíblia diz que Jesus escolheu 12 homens para andar com ele. Jesus passa uma noite inteira orando. Jesus, em Lucas capítulo 6 e verso 12, ele passa a noite toda clamando a Deus, escolhendo 12 nomes. De todos os homens que viviam na época de Jesus, Jesus vai escolher só 12. O nome de Judas está na boca de Jesus. Esse cara está debaixo de oração. Não é no unido. Eu estou falando de Jesus, o Filho de Deus, que tem um propósito eterno, é uma missão incrível. Esse cara foi escolhido. Só que ele desprezou o chamado, o privilégio, a bênção de andar com o Senhor e de ter sido escolhido, ele jogou fora. Por que ele perdeu a maior oportunidade? Porque ele tinha qualidades que os outros talvez não tinham. Primeiro, dos 12, ele era o mais inteligente, líder, estudado, preparado, escolhido para ser o tesoureiro. Pensa num gestor incrível. E eu te provo que ele era bom de gestão. Ele era bom de gestão. Ele, com o dinheiro da bolsa, mantinha o ministério de Jesus. A Bíblia diz que ainda tinha para ajudar os pobres e sobrava para roubar. Será que é bom? Será que ele é inteligente? Quantos anos ele andou com Jesus? 3 anos e meio. Agora olhe para mim. Quando Jesus disse: alguém vai me trair, o que os 12 disseram? Os outros 11? É Judas, é Judas, é Judas. Foi assim? 3 anos e meio roubando. Ninguém desconfiou. Ó, inteli. Para que você usa a sua? Para que você usa o talento seu de oratória, de inteligência, seu dinheiro utilizado aonde? Dos 12, o cara é o mais inteligente. Olha o significado do nome dele. Judas significa louvor. Só que a vida dele não louva. Só tem nome, não tem essência. Você sabia que as pessoas chamam a gente de cristão? Pequeno Cristo. E é isso que a gente representa. Será que a gente tem coragem de falar igual o apóstolo Paulo? Sede meus imitadores.
Ah, não, vamos olhar para Jesus. Não, vamos olhar para a gente. Cristão. Alexandre o Grande, um dia ele estava numa grande batalha, e um dos capitães que trabalhava com ele, Alexandre o Grande, todo mundo conhece a história, o capitão falou para ele: general, é o seguinte, tem um cara que dá trabalho demais, a gente vai para a guerra, ele rouba as coisas, ele mexe, assim, ele dá mais problema que o inimigo, é um soldado nosso e a gente quer executar ele. Ele é muito custoso, ele é terrível. Alexandre o Grande mandou chamar o soldado. Quando o soldado chegou, Alexandre o Grande levantou e disse: antes que você me conte qualquer coisa, antes que eu decrete aqui o seu final. Alexandre o Grande olhou para o moço e disse: qual o seu nome? Ele disse: meu nome é Alexandre. Diz que Alexandre o Grande deu um tapa na mesa, irado, e disse: ou você muda o seu comportamento, ou você muda o seu nome. Eu posso te chamar de cristão? Porque eu posso ser um poeta no altar e um coveiro em casa. Então, Judas tem um nome incrível. Ele tem uma inteligência que é fora do comum. O nome dele significa louvor, era respeitado pelos apóstolos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Esse cara ouviu palavras de salvação, palavras de arrependimento. Ele não ouviu Pedro pregar, Judas ouviu a mensagem pregar, o verbo verbalizar. Esse cara estava lá o dia que Lázaro ressuscitou. Ele estava lá quando os leprosos foram curados, quando os cegos enxergavam, os coxos andavam. Ele viu o céu se abrir, ele viu coisas que nenhum de nós vimos. Nada tocou ele, nada. Ele não se permitiu viver o extraordinário caminhando com o próprio Cristo. Ele não quis. Sabe qual é o problema? Ele acostumou-se com o sagrado. Ele via Jesus ir ao banheiro, ele via Jesus por ali, comia todo dia, ele foi se acostumando. Eu tenho medo de mecanizar as coisas. Eu tenho medo. Judas pregou o evangelho e não foi salvo. Ele é apóstolo, ele anda de cidade em cidade, ele anda com Jesus, não tinha tempo nem para comer, mas a Bíblia diz que ele pregou o evangelho, mas ele não foi salvo. 2017, eu estava vivendo a melhor fase do meu ministério. Eu tinha boas agendas, e a partir de 2015 eu comecei a falar com casais. Então eu comecei a pregar em uns eventos especiais. Montei um escritório, comecei a escrever livros, e eu comecei a ter boas agendas. Quando foi em 2017, eu alcancei a melhor fase que eu tinha desejado. Eu fui em grandes eventos, em grandes igrejas, comecei a fazer boas alianças. Mas um dia, eu estava pregando num grande evento, tinha mais de 1000 casais, e eu estou lá pregando. E aí eu comecei a falar, comecei a pregar. Olhei para aquele tanto de gente e falei: não, hoje eu vou vender livro, hein? E comecei na minha cabeça a calcular quantos livros que eu ia vender. Pastor, mas como é que você... Porque a mensagem estava decorada, tá tudo certo, entendeu? E eu soltando aqui, ó, e falando e calculando e pensando. E enquanto eu pensava, eu lembrei: pô, eu esqueci os livros, esqueci. Caiu uma tristeza. Vai cair uma tristeza. Eu falei: gente, olha o tanto de gente. Não é que é errado vender livro, tanto é que meu livro está aqui, está ali para vender. Não tem nada de errado nisso. Errado é o propósito. Aí eu entristeci. Quando eu entristeci, eu estava falando, pregando, o Espírito Santo começou a falar comigo: se você veio só para vender, eu não preciso de você. O Espírito Santo falou comigo assim: isso aqui não é balcão, e você não está falando com uma prostituta, é a minha noiva. Aí eu comecei a chorar.
Só que na mensagem não era hora de chorar. O povo deve ter pensado, rapaz, esse irmão aí deve estar em pecado. Aí começou. Aquele dia eu falei para o Senhor o seguinte, falei, Deus, eu quero sair disso. Eu não quero pregar mecanizado. Eu não quero virar nada, eu não quero fazer nada, eu não quero. Eu só quero o Senhor. Eu falei, Deus, se eu voltar a subir num altar por causa de dinheiro, ou por causa de... O Senhor me leva, me mata, faz qualquer coisa. Não me deixa perder a essência, não me deixa perder o Senhor. Isso estava muito mecanizado. Sabe quando você não ora mais, você não jejua mais, você vai fazendo, porque você aprende a fazer. Você aprende a fazer. Deus disse, tem coragem de sacrificar seu Isaac? Você tem coragem de abandonar tudo? Falei, eu tenho, pelo Senhor eu tenho. Eu estava vivendo o auge. Aí eu estava lá na igreja, e o duro de se acreditar em palavra profética é isso. Eu queria ser presbiteriano uma hora dessa. A irmãzinha veio de lá. Falei, meu Deus do céu. Eu já sei quando veio, eu já sei. Deus não fala comigo, oi fofuxo, amigo, não, nunca fala, sempre. E ela veio rasmando do céu. E ela veio, bateu a mão no meu peito. Falou, vou te dar 3 oportunidades. Não, você vai receber 3 propostas, 3 convites. É para você aceitar a terceira. Aí vim em São Paulo, fui em São Paulo numa grande conferência. 2 pastores de nome no Brasil, de um grande ministério, me chamaram e me fizeram uma proposta. Falei, ô Senhor, não podia ser essa a terceira. A segunda era melhor ainda. Sabe qual foi a terceira? Um cara me ligou e disse, meu pai está idoso, quer passar a igreja para mim, e eu preciso de você para me ajudar aqui. Na cidade de Londres, a nossa igreja é pequena, a gente só tem condição de te dar comida e um lugar para morar. Eu não queria mudar. Só que obediência é fazer o que você não quer com excelência. Abraão não quer matar Isaac, mas está indo. Afia o cutelo, corta madeira e está indo. Não quer, mas está indo. Vai fazer o quê? Eu aceitei. Eu tinha um culto em Goiânia com 2.000 pessoas. Meu culto em Londres tinha 14. Eu ministrava para casais, 1.000 casais, 500 casais, 700 casais. Lá eu comecei a ministrar curso para 2 casais, 3 casais. A igreja ainda não tinha muitas condições. Então, aqui em Goiânia, eu morava num condomínio fechado. Lá eu fui morar num flat de 60 metros quadrados, no teto de uma casa. Frio, sem carro. Meus filhos começaram a sofrer bullying na escola. Começaram a bater nos meus filhos, começaram a ferir meus filhos. Eu comecei a ter perdas. Eu já vinha tendo perdas. Eu que tinha uma agenda cheia agora, não andava para lugar nenhum. Meu documento demorou a sair, não podia viajar. Eu fui entristecendo, fui desanimando, foi arrancando de mim tudo aquilo que era mecânico. Voltei a orar, a jejuar. Sabe o que aconteceu? Eu demorei 10 meses para dizer uma frase para minha esposa: eu preciso de ajuda, porque eu estou com depressão. Eu caí em depressão final de 2018 e início de 2019. Eu entrava no meu quarto, fechava as janelas, fechava para ficar no escuro. Eu cheguei a ficar 20 dias deitado, mal comia. Pedi a Deus inúmeras vezes que eu queria deitar, dormir e não acordar. Eu dizia, a minha família vai ficar melhor sem mim. Eu sou um fracasso. E aí eu sentia tanta culpa de ter levado a minha família para lá, porque eles estavam todo mundo passando por um processo, que eu batia no meu peito de culpa, de raiva. Mas o auge para mim foi um dia que eu saí a pé
Estava frio, eu só de camiseta. E eu saí a pé, andando nas ruas de Londres, num lugar lindo, extraordinário, e com vontade de morrer. Faz sentido? E eu dizia: Deus, acaba com isso. Escute. As pessoas querem o seu resultado, elas só não querem viver o seu processo. Muitas pessoas querem que você tenha, mas elas não querem pagar o preço que você pagou. Deus te fere na área que Ele vai te usar. Sabe o que aconteceu depois disso? Veio a pandemia, todo mundo doente, não só por fora, mas por dentro, aquela confusão. E aí eu pude socorrer pessoas, mas até então não estava entendendo nada. Mas quando foi um dia, eu estava lá no meu quarto, a minha esposa não suportava mais a pressão. A minha esposa estava no quarto ao lado, orando por mim, ela colocou as mãos na parede. Nossa casa tinha 3 cômodos, lá em Londres, bem pequenininha. Ela estava no cômodo ao lado, na cozinha, colocou a mão na parede, eu no quarto. E ela começou a orar ao Senhor. Deus, eu não suporto mais. Cadê meu marido? Eu sou viúva de um marido vivo. E ela orava e eu lá deitado. De repente o Espírito Santo me inquietou, porque eu já tinha tomado remédio, já tinha falado com médicos, tudo que você pensar eu fiz. Falei com um psiquiatra, com um psicólogo, tomei remédio, fiz terapia. Tudo que você pensar eu fiz. Demorei 10 meses para assumir que a minha mente estava doente. Quando a minha esposa começou a orar, o Espírito Santo inquietou minha alma para pegar meu celular e ligar. Peguei meu celular e liguei. Fui no YouTube e digitei meu nome. Abaixei o volume porque eu não queria me ouvir pregar. Primeiro vídeo, aí eu vi eu pregando, aí o YouTube vai sugerindo, fui pondo outro, fiquei olhando, pondo outro, daí pouco o Espírito Santo falou na minha alma: esse aqui é o do propósito. Esse da cama vai passar. Esse da cama é momentâneo. Esse é o destino. Esse é o processo. Esse é o que eu quero. Não te chamei para cá, eu te chamei para cá. E aí o Espírito Santo foi falando, e aquilo foi incendiando a minha alma. E eu fui passando e fui vendo um, fui vendo o outro. E aí amigos, igrejas de amigos de outros lugares, trazer à memória aquilo que te dá esperança. Eu me levantei de uma vez e fui em direção à cortina. Quando eu segurei na cortina para abrir, minha esposa entrou chorando. Quando ela entrou, eu abri as cortinas e falei para ela: hoje é o último dia que você vai me ver deitado aqui. O soldado ferido se levantou. O soldado se levantou. Escute. Passaram-se 3 anos e eu sempre questionei Deus: por que o Senhor me trouxe para cá? Por que o Senhor me trouxe para cá? Eu fiquei 3 anos lá. Quando a igreja prosperou, mas assim, prosperou muito, eles me chamaram e disseram: agora a gente vai te dar um carro, porque eu não tinha carro. Vai te dar um carro, uma boa casa e um salário. Deus falou assim: agora você vai embora. Já aconteceu com você? No dia de ir embora, eu questionei muito a Deus. O Senhor tinha que me explicar. O que tu fazia? Por que eu vim para cá? Parece que, sabe, quando você pensa que foi 3 anos perdidos? Tipo assim, não, foi perdido porque só processo, dor, e comigo, os meninos, aquela coisa, uma depressão. Gente, o que eu vim fazer aqui? 3 anos, eu tinha uma vida maravilhosa lá. O que eu estou fazendo aqui? Eu queria que Deus falasse comigo. Só que nesses 3 anos, sabia que Deus não falou comigo? Eu cheguei numa vigília, falei: hoje ele fala. Nós era 5. Aí o profeta falou com um, falou com o outro, pulou eu, falou com o outro, falou com o outro. Falou. E aí, no dia de ir embora, pastor, na minha despedida, a igreja cresceu, prosperou. Deus levantou um homem lá, que é de uma outra denominação, um pastor de outra igreja, não conhecia minha história. Ele veio, me abraçou, falou: hoje Deus te dá a resposta do que você veio fazer aqui. Assim diz o Senhor: Moisés estava no Egito, era príncipe, fugiu do Egito, saiu do Egito com roupa de príncipe, passou pelo deserto,
cuidou de ovelhas e voltou para o Egito com roupa de pastor. Aí ele disse: não existe pastor sem processo. Você saiu com roupa de príncipe e está voltando com roupa de pastor. Para eu terminar a minha meditação, 20 dias atrás eu recebi um convite para voltar em Londres. Não queria ir de jeito nenhum, porque eu sofri muito. Falei, não quero essas lembranças não. E aí o pastor Jackson, que é um amigo, não, vem, conferência de homens, vem. Vocês viram que eu não estou pregando, eu estou bem à vontade, né? Eu só quero compartilhar meu coração hoje. Aí, voltei, fui lá. Estava o jogador William, contando a história dele. Estava o pastor Thales Roberto, estava o pastor Jackson, o marido da Gabriela Rocha, que é o Leandro, e mais um outro pastor lá, contando os testemunhos, as histórias e tal. A gente entrou numa van para ir para o hotel. Me encare aqui. Adivinhe qual rua a van passou com todos aqueles homens de Deus? Quando a van entrou na rua aonde eu andei pedindo morte, você sabe qual a cena que veio em mim? Eu andando e dizendo assim: Deus, o Senhor podia tirar minha vida. Aí naquele dia, né, que foi semana passada, eu fiquei imaginando Deus no céu. Enquanto eu pedi a morte, eu lembro para mim: ô filho, se você soubesse que daqui 3 anos você passa no mesmo lugar, completamente diferente, curado, transformado, com meus filhos, cumprindo agenda, sendo honrado, abençoado, abençoando, gerando vidas, multiplicando, cumprindo propósito. Eu sei que Deus está falando, eu sei que você não está entendendo hoje, eu sei que você não está compreendendo agora, e Deus não vai te falar agora. O salmista disse: foi bom o Senhor ter me afligido. Não é bom, não é horrível, mas depois que passa, foi bom. Minha esposa foi no banco, porque eu recebia lá uma ajuda do governo, por causa dos meus filhos na escola. A gente não tinha um salário, então o governo dava 150 libras por semana para ajudar meus filhos. E eu era chateado, falei: não, Senhor, eu vivo de esmola de governo aqui, Jesus. Na hora de vir embora, a gente foi no banco para encerrar a conta. Falou: não, o governo não cancela isso aqui, senão os filhos têm que ficar muito tempo sem ir na escola. Aí o governo tá. E meu filho mais velho ficou morando lá em Londres, ele tentando cancelar e não conseguia. Ele largou para lá, quebramos os cartão, jogamos fora, vai largar para lá. Aí minha esposa foi lá, de curiosidade. A gerente disse: olha, para que você cancele essa ajuda do governo, a gente sabe que vocês foram embora, não está morando aqui, os meninos não estudam mais aqui, mas para cancelar, você tem que retirar o dinheiro. 20 mil reais. Numa semana só. Eu nunca tinha ficado num hotel naquele lugar. Eu fiquei num hotel, falei: gente, não acredito que eu estou aqui vivendo algo que Deus já sabia, já estava. Escute, não tema o futuro, Deus está lá. O que você vai fazer com as oportunidades que Deus está te dando para cumprir a sua missão? Sabe, para mim Judas é o cara que perdeu a maior oportunidade da vida, porque ele traiu seu melhor amigo. Ele traiu alguém que confiou nele, que entregou para ele uma missão maravilhosa e incrível. Judas traiu seu próprio talento, porque ele é maravilhoso em finanças e usava a sua criatividade e a sua gestão para roubar. Judas reclamou da mulher que derramou um vaso de alabastro, que quebrou um vaso de perfumes aos pés de Jesus. Vaso que custava 300 moedas, sendo que Judas traiu Jesus por 10% desse valor. Olha para mim, a Bíblia diz que na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, provavelmente Judas se desconecta do grupo aí e vai falar com o sacerdote. Judas vai fechar um negócio. Judas vai vender o seu melhor amigo.
A Bíblia vai me dizer que Jesus entra em Jerusalém e ele é ovacionado, ele é celebrado. As pessoas começam a jogar plantas e dizer: Hosana, bendito aquele que vem celebrar ao Senhor. E ele vai entrando. Dali ele vai até o templo, ele expulsa os cambistas. E uma galera que estava com ele pensou: agora sim é um revolucionário, é o rei que chegou, e ele é um cara extraordinário. Ele chutou tudo lá e virou a mesa. Só que ao invés de se levantar um trono, se levantou uma cruz. A Bíblia diz que depois de um tempo Jesus vai para um cenáculo, terceiro andar de uma casa, e lá ele vai celebrar a última Páscoa, que ele transforma em ceia. Nesse momento Judas volta. Agora eu queria que você imaginasse comigo, porque Judas está fechado com o sacerdote e está na ceia. Ele está celebrando ao Senhor na frente dele, ao lado dele, e lá fora tem um negócio fechado. Ele consegue manter as aparências, ele consegue manter a reputação, e reputação você faz com maquiagem, caráter só com cirurgia. Por isso que Deus trabalha em nós constantemente. Judas está ali e Jesus começa a falar sobre as suas últimas palavras, até que ele decide lavar os pés dos apóstolos. Jesus troca a capa por um avental, porque esse é o papel de alguém grande. Um grande líder sempre vai trocar a capa pelo avental. Jesus se ajoelha, vai lavar os pés de Pedro. Pedro diz: não lava meu pé não. Jesus disse: eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então traz shampoo, condicionador, sabonete, dá um geral. Pedro não é sanguíneo, ele é hemorrágico. Jesus: você está limpo, rapaz, vou lavar só o seu pé. Jesus só lava os pés. E aí quando chegar ao céu, eu quero ver uma cena: Jesus lavando os pés de Judas. Porque ele não joga uma pessoa inteira fora porque um pedaço está sujo. Ele vai lavar os pés. Consegue imaginar Jesus ajoelhado aos pés de quem ele sabe que vai trair? É como se ele dissesse: você não tem mais parte comigo, mas eu continuo tendo parte. Jesus lava os pés de Judas. Se você olhar o início dos evangelhos, Satanás insiste para que Jesus dobre os seus joelhos. Ele não, porque ele nunca se curvou por adoração, mas ele se curvou por amor. Ele está prostrado. Jesus, das últimas palavras, vai dizer: olha, quem traz está comigo aqui. E aí um negócio que me impressiona, diz que Jesus pega o pão, Jesus mesmo molha o pão. Diz que quando ele pega aquele bocado molhado e põe na boca de Judas, olha o que diz: e Satanás entrou em Judas. Porque a minha motivação na hora da adoração e do culto revela quem vai para casa comigo. Jesus disse: Judas, vai fazer o que você tem que fazer. E ele sai. Jesus termina de ensinar, olha que frase: e tendo cantado um hino, vai ao Monte das Oliveiras. Cantar o hino quando está tudo bem, cantar um hino quando você está a caminho de uma promoção, de algo extraordinário. Eu quero ver cantar o hino a caminho da cruz. Jesus me ensina que na hora da dor, você pode ser um murmurador ou um adorador. Jesus canta o hino e vai ao Getsemane. Judas sai, vai reunir com a sua turma. E enquanto Jesus está no Getsemane, a prensa de oliva, ele, a oliveira verdadeira, está sendo prensada, amassada. Ele reclama por 3 vezes que os apóstolos não oram com ele, não se aproximam dele. Vocês não podem velar uma hora comigo. Então Jesus está prostrado, e a Bíblia diz que seus poros se dilatam. A ciência chama de hematridose. Começa a suar grossas gotas de sangue e suor.
A sua alma está angustiada. Os horrores do inferno estão bafejando nos ouvidos de Jesus. A sua alma está angustiada até a morte. E quando ele está lá, a Bíblia diz que Judas sai de dentro de Jerusalém, liderando uma turma. Dá para se ouvir pela fé, talvez os passos daqueles homens nas pedras e nas ruas estreitas de Jerusalém. Eles vêm caminhando com espadas, tochas, pau. Quando eles saem de Jerusalém, passam pelo vale de Cedron, quando eles entram no Monte das Oliveiras, Jesus está no Getsemane. Quando Judas chega, Jesus se levanta e diz: vamos, o traidor está à porta, o traidor chegou. Quando Judas beija o rosto ensanguentado de Jesus, Jesus não diz: traidor, enganador, mentiroso. Amigo, porque talvez você não queira ser meu amigo, mas eu não consigo deixar de ser seu, porque quando você é infiel, ele precisa manter o seu caráter, ele não vai negar a si mesmo, ele vai permanecer fiel. Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco, Jesus cura Malco. Esta é a pior noite de Jesus. Ele foi traído. Nesta noite ele foi ferido, ele foi julgado, condenado. Só que nesta mesma noite ele partiu o pão, nessa mesma noite ele deu graças. Na sua pior noite ele distribuiu o pão, ele cantou o hino. Na pior noite ele curou o Malco da orelha, na pior noite ele perdoou. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Não deixe que a ferida de uma noite escureça o restante dos seus dias. Jesus é levado. E agora quando Jesus está na casa de Anás e Caifás, 71 homens do Sinédrio vão julgar Jesus. Condenaram Jesus, esbofetearam, cuspiram nele. No outro dia de manhã ele é levado até Herodes, de Herodes até Pilatos, de Pilatos a Herodes, Herodes a Pilatos, volta. E aí quando Judas descobre o julgamento final, crucificação, Jesus já havia apanhado muito, 40 açoites. Ele está sangrando, cortado, em silêncio. Quando Judas ouve falar, Judas vai ao sacerdote, pega as moedas, lança e diz: eu traí sangue inocente. O sacerdote diz: que eu tenho a ver contigo? Isso é com você. Me escute aqui. Ele trocou Jesus por dinheiro. Eu uma vez troquei Jesus pelo meu ministério. Eu fiz da igreja a minha amante. E eu sou completamente curado para te dizer isso aqui. Hoje eu não troco Jesus por nada. Por nada. Olhe para mim. Judas vai ao sacerdote, de lá ele vai se enforcar. Ele pendura, e no livro de Atos diz que onde ele estava pendurado, arrebentou, ele caiu e morreu. Suas entranhas se derramaram. Por 3 anos ele ouviu Jesus dizendo: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quantas vezes ele ouviu Jesus dizer: se você está cansado, sobrecarregado, se tem um fardo, vem cá, deixa eu te aliviar. Ele não foi para o inferno porque pecou, mas porque recusou o perdão. Ele não foi a Jesus, ele não pediu perdão, não houve arrependimento, só remorso. Escute, se você quer viver algo novo nesse próximo ano, não jogue fora as oportunidades que Deus está te dando. Tem gente aqui que talvez como eu, você pensou em desistir do seu ministério, da família. Sabe por quê? Porque cansa. Temos a geração mais cansada. Só que Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo é... Se está pesado, você está carregando coisas que ele não pediu você para carregar. Aos 19 anos, aqui eu encerro, meu tempo já esgotou, tem tempo. Aos 19 anos, eu fazia o seminário de teologia e nós montamos um grupo para a gente
visitar mendigos e andarilhos nas madrugadas. Eu lembro que um dia, perto da rodoviária de Goiânia, nós nos aproximamos de alguns mendigos, andarilhos, entregamos agasalhos, comida, roupas, e a gente estava nesse trabalho. Eu tinha 19 anos, e quando nós chegamos ali, eu vi uma casinha de lona e papelão, estava toda lacrada, era mês de junho, provavelmente estava frio, né, lá dentro, bem lacradinho. Eu vi que tinha alguém deitado, puxei a borda da casa, tinha um senhor, ele aparentava ter mais de 70 anos, me disse que tinha só 50. Quando eu falei: moço, eu trouxe agasalho e comida, ele levantou a cabeça e disse: filho, entra. Entrei, sentei de frente com ele, só cabíamos nós dois agachados ou sentados, uma casinha pequena. Quando eu entreguei o agasalho, ele se cobriu, entreguei pão e leite. Ao invés de comer, ele ficou parado, e eu comecei a pregar para ele um sermão que eu tinha preparado. Quando eu vi que ele não comia, eu falei: o senhor não vai comer? Ele falou: estou esperando você terminar, filho. Não, eu falo depois, você tem que comer. Ele disse: eu só vou comer depois de dar graças. Falei: tá bom, então o senhor fecha os olhos que eu vou orar. Ele disse: hoje eu vou orar. Falei: tá bom. Fechei os olhos, e aos 19 anos eu ouvi a oração mais bonita da minha vida. Pensa num português, gramática, conjunto. Não, é um negócio lindo. E eu estava encantado. Falei: ele precisa terminar de orar rápido, eu quero saber quem é ele. Gente, sabe o que aconteceu? O Criador do universo, um Deus que é tão grande que Ele criou as estrelas, coloca o nome nelas, chama cada uma pelo nome. Um Deus cujo céu é o trono e a terra onde Ele põe os pés. Um Deus que a água do mar cabe aquilo. Sabe esse Deus enorme? Ele entrou numa casinha de papelão. Eu chorava compulsivamente e tremia com aquela presença. A Shekinah. O moço chorava, eu chorava. Quando a gente se recompôs, parou, eu falei: quem é o senhor? Aí ele disse: meu nome é fulano, eu tenho 50 anos. Quando ele disse 50, eu assustei. As estrias no rosto, sabe, bem machucado. O cabelo enorme misturado com a barba, tudo grisalho, misturado com sujeira, aquela coisa amarela. Pés descalços, pés enegrecidos, roupa rasgada, um cheiro de álcool com sujeira, um lixo. Ele disse: filho, era uma sexta-feira, eu estava em casa, frustrado com a minha casa, com o meu trabalho, com tudo. Meus amigos me ligaram do trabalho, falou: cara, você está muito triste, a gente viu que você está triste, a gente está indo para o bar, vamos para lá, a gente sabe que você não bebe, é só para fazer companhia. Ele falou: eu fui. Cheguei lá, eles foram beber, colocaram bebida no meu refrigerante, e aí de repente eu comecei a beber. Muito tempo que eu não bebia, comecei a beber, e de repente eu estava embriagado. De lá eles foram para uma casa de prostituição e me levaram, e lá eu passei a noite. Aí ele me disse que quando amanheceu, que ele acordou, que ele viu onde estava, a ficha caiu. Aí ele olhou nos meus olhos e disse: filho, naquele dia, depois dessa situação, eu me lembrei. Olha o que ele me disse. Ele disse: eu me lembrei que eu era casado, pai de 3 filhos, funcionário público e presbítero da Assembleia de Deus, um pregador do Evangelho, caído. Ele disse que ficou com tanta vergonha porque ele ouviu o diabo gritar: caiu, caiu. Ele saiu de lá tão decepcionado, frustrado, e o diabo dizia: você tem que se matar, você tem que fazer alguma coisa, porque o que você vai falar para o seu pastor, para a sua igreja, para a sua família? Gente, eu tinha 19 anos, eu tenho 47, quase 30 anos atrás. Aí ele disse que pegou o último dinheiro que tinha, comprou uma passagem de Rondonópolis, no Mato Grosso, para Goiânia, de ônibus. Ele falou: filho, tem 3 anos que eu ando aqui, sou um andarilho, talvez minha família pense que eu morri. Eu tenho tanta saudade dos meus filhos, da minha mulher, e quando eu levanto de manhã, que eu quero ir, às vezes eu vou em direção aqui à rodoviária, o diabo grita: caiu. Ele falou, olhou para mim: você me ajuda? Eu falei: te ajudo. A primeira coisa que o senhor tem que fazer é voltar para Jesus, o senhor precisa reconciliar, os céus estão de portas abertas. Aí orei por ele reconciliou, a gente se abraçou, ele não me largava, e aquele cheiro dele ficou em mim. Só que eu falei: eu preciso ajudar o senhor, para depois mandar o senhor para casa, eu volto aqui para te ajudar. Agora eu tinha 19 anos, eu não tinha muitos relacionamentos. Demorei 3 dias para encontrar uma casa de recuperação. Quando cheguei lá, a casinha dele estava vazia. Perguntei a um outro moço que estava lá, um mendigo. Falei: cadê o fulano? Ele, quando o dia amanheceu, ele estava morto. Foi levado como indigente. Imagina a minha crise aos 19 anos. Eu não consegui salvar um soldado.
Tem uma árvore bem grande assim, em frente à rodoviária de Goiânia. Eu fui lá para trás dela. Eu bati nela assim, falei, por que, Mark? Por quê? Comecei a orar, falei, Deus, eu não consegui salvar um soldado ferido. Aquele dia Deus falou muito claro, filho, todas as vezes que você falar ao meu povo e que você tiver a oportunidade, diga, ninguém morre por causa do pecado que comete, mas pelo perdão que recusa. Diga aos meus filhos que nada que eles fazem diminui o meu amor pela vida deles. A cruz foi para nós. O Mark quis morrer. Quantas vezes eu disse para o Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Mas não adianta. Não é assim que nós vamos terminar. Deus tem coisas muito maiores. Sabe por que dói muito? Porque o que Ele está construindo é grande. Sabe por que a frustração é grande? Porque o que Ele vai fazer é grande. A sua dor é na proporção do milagre que Ele vai fazer. Deus nunca vai te dar uma bênção que você não consegue suportar. Então Ele está forjando, amassando, Ele está pegando você e mexendo. E não está na hora de você parar. Se você está cansado, descanse, não desista. Hoje eu vou orar por você, porque eu quero que o mesmo Espírito Santo que me tirou do fundo do poço e me trouxe aqui hoje, eu quero que Ele cure a sua alma também. Eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você estivesse em pé agora. Eu vou fazer uma oração por você que está precisando renovar suas forças, que cansou. Lembra da oração de Jesus no Getsemane? Pai, passa de mim esse cálice. Qual foi a pergunta que Jesus fez na cruz? Deus meu, por quê? Por que, até quando? Nós vamos todos perguntar sempre. Mas hoje Deus quer reabastecer você, porque tem tanta coisa preparada que você não tem noção. Quando eu passei na mesma rua de Londres, vivendo uma outra etapa, eu fiquei imaginando Deus no céu. O dia que eu falei, Deus, eu quero morrer, eu imaginei Deus rindo. Ele falou, não, você não sabe nem o que você está falando. Nem sempre Deus vai falar, Ele vai preparar um cenário. Você que está cansado, está cansado. Você que pensou em, não, eu posso orar por você? Você tem coragem de vir aqui? Você tem coragem de vir aqui perto de mim? Vem cá. Vamos recomeçar? Vamos recomeçar. Vamos recomeçar? Fica aqui. Vem derramar sua alma. Ansiedade, medo, preocupação. Vamos recomeçar? Pastor, eu estou no fundo do poço. A Bíblia diz em Filipenses 2, capítulo 2, verso 6. Sendo Jesus como Deus, ou sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo e fez semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Sabe o que eu entendo? Quando a gente cai num buraco, Ele não desce uma corda, Ele desce lá. Porque quando Deus entra no meu poço, não é Ele que se contamina, é eu que me purifico. Isaías 41 para você hoje. Eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te esforço, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te esforço, eu te ajudo. Comece a orar. Pai,
graça do Senhor nos alcance. Foram tantas palavras proféticas liberadas aqui. Há uma graça, há uma nuvem do Senhor sobre esse lugar. É hora de recomeçar, é hora de seguir, é hora de ir. Nós não vamos parar. Tem coisas grandes do Senhor reservadas para nós. Nós vamos viver, nós vamos em frente, nós vamos seguir, porque os céus estão abertos sobre nós. Eu oro pelos meus irmãos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Esse é o Leandro. O que eu vou fazer com ele é profético. Todas as vezes que você lembrar dessa cena, grava ela na sua mente. Quando você pensar em desistir, fracassar com você, o que eu vou fazer com o Leandro é o que Deus vai fazer com você hoje. Ah, se você soubesse o que tem por vir. Ei, Ana, você já estaria sorrindo antes mesmo de engravidar. Deus vai fazer tanta coisa. A hora que você desanimar, que você entristecer, falar, gente, eu não consigo, você vai lembrar dessa cena. Porque o que eu vou fazer com o Leandro é o que Deus vai fazer com você hoje. Hoje, ele começou cedo e vai ainda fazer mais. Todas as vezes é para você lembrar disso. É assim que Deus vai fazer com você. Pastor Evandro Viana, vem cá. Coloca assim a mão no seu coração. Sinta a paz de Deus que excede a todo entendimento. Fecha os teus olhos. Eu não sei se você está sentindo o que o Espírito Santo está ministrando nesse momento, mas Ele está ministrando a paz, o amor, o cuidado, a cura, o suporte, o apoio. Como o pastor Mark Anderson falou, hoje Jesus desce nesse poço e te encontra. Coloca as mãos no seu coração, porque hoje Jesus desce nesse poço e te encontra. Sinta essa presença, sinta essa paz, porque hoje Jesus desce nesse poço e Ele te encontra. Ele desce nesse poço e te chama pelo nome. Ele te olha nos olhos, te chama de filho. Ele coloca as duas mãos no seu rosto. Ele diz para você: você não está sozinho, você não está sozinha. Eu estou aqui. Nunca te deixei, jamais te desampararei. Hoje Jesus desce nesse poço e Ele te encontra. Só que além desse momento de restauração, eu sei que nesse momento também o Espírito Santo vai ministrar salvação nesse lugar. Porque tem pessoas aqui que estão cansadas da vida, mas que nunca tomaram a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pessoas que ainda não lançaram sobre Ele o fardo, que não lançaram sobre Ele ainda a dor, a culpa, o julgamento. E nessa noite, o Senhor também tem salvação, além de restauração e cura.